Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bárbara Nunes, estou aqui com minha amiga Amanda Viana e estamos começando o primeiro episódio. O primeiro episódio do Rota da Copa, os caminhos para a Copa no Brasil, onde a gente vai acompanhar durante os próximos 3 anos tudo o que vai acontecer até a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027. E a minha rota começa diretamente de Recife. Amandinha, de onde você está? Como você está? E aí, Bá, tudo bem? Eu estou muito bem, espero que você também esteja bem. A minha rota está começando de Belo Horizonte e será um prazer percorrer esse caminho durante os próximos anos com você e também com você aí que está nos assistindo. A gente quer saber onde que está a rota de vocês, então aproveitem, deixem aí nos comentários de onde vocês estão acompanhando esse vídeo, de onde vocês estão acompanhando esse nosso projeto, porque a gente também quer saber, né, Bá? Porque é um caminho longo, mas é um caminho que a Isso. gente vai trazer muitas coisas. Cultura, história, entrevista, a gente quer tentar percorrer cada ponto desse Brasil nos próximos anos. Exato, porque tem muita história, tem muito caminho, tem muita rota, tem muitas pessoas que fazem e fizeram o futebol feminino brasileiro para que a gente conseguisse chegar nesse momento e anunciar uma Copa do Mundo em 2027. E Amanda, a gente vai começar esse episódio com o pé direito, né? Um pé direito, até porque, por ser um episódio especial de entrevista, Uhum. a gente queria receber aqui, né, Bá, uma personagem que pudesse contar a sua história, o seu caminho, de diversos prismas. Então, conversando, acabou que a gente teve a mesma ideia, né, de mesma Exatamente. convidada, e que bom que deu tudo certo para que ela pudesse estar aqui com a gente nesse momento, né, Bá? Exatamente. Hoje a gente tem o prazer e a honra de anunciar a nossa ex-capitã da seleção feminina de futebol, Juliana Cabral. Fala, Ju. Um prazer imenso te receber aqui no Rota da Copa. Assim, é uma honra para mim e para a Bárbara também Com que certeza. você esteja no caso aqui com a gente para esse pontapé inicial de um projeto que vai ser muito longevo. Então, primeiro, muito obrigada por aceitar percorrer essa rota aqui com a gente hoje. Bárbara, Amanda, cara, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar com vocês pela primeira vez, de vocês terem pensado no meu nome, enfim. Durante anos eu tenho dedicado muito a minha vida ao futebol de mulheres, ao desenvolvimento, pós-jogadora, né? Eu acho que durante o período de jogadora vivi muitos sonhos e tentei conquistar a maioria, mas pós-campo eu busquei seguir e tentar de alguma forma ajudar no desenvolvimento e fico muito feliz com o que é visto hoje dentro da modalidade. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Ju. A gente realmente está muito feliz com a tua presença aqui. E para a gente começar esse bate-bola, eu vou mandar a ideia aqui para minha amiga Amanda trazer o primeiro quadro aqui do Rota da Copa. Vai, Amandinha. É um quadro muito especial para explicar para a galera, explicar para você também, Ju, que é um quadro que chama Minha Rota. Nesse quadro que a gente montou, a gente pede para que você, entrevistada, explique de forma breve qual é a sua rota no futebol de mulheres, para você descrever um pouquinho aí o seu caminho, a sua trajetória no futebol de mulheres aqui para a gente. Bom, a minha rota, ela passa boa parte do tempo pelo estado de São Paulo. Eu começo jogando futebol em São Paulo, tenho um irmão que é 2 anos mais velho do que eu, então o meu início no futebol foi assim. Como muitas meninas, sofri muito preconceito, primeiro dentro de casa. No meu caso, o meu pai me apoiava, a minha mãe tentava me impedir e colocava várias tarefas domésticas para que eu não jogasse futebol, até que ela vê que não tem muito jeito. Meu irmão sempre me apoia, enfim, meu pai sempre quis ter um filho jogador de futebol e também apoiava muito. E eu entro num time para jogar futebol de salão. A partir daí eu vou para Indaiatuba. Então saio um pouco de São Paulo, vou para o interior de São Paulo, ali o time que eu jogava Pro Esporte passa a fazer parte do SAAD, que é uma das equipes pioneiras do futebol de mulheres dentro do nosso país.
e a minha trajetória profissional se dá ali. Então, com 16 anos, eu chego à seleção brasileira e aí passo a desbravar o mundo. Vou disputar Sul-Americanos, Argentina, Peru, vou disputar 2 mundiais nos Estados Unidos, vou para Jogos Olímpicos, Sydney e Atenas, recebo propostas para jogar fora do país, então vou para a Suécia, vou para os Estados Unidos, saio do estado de São Paulo e realizo um grande sonho, que era morar no Rio de Janeiro, para jogar no até então multicampeão Vasco da Gama, uma equipe que também tinha uma referência gigantesca através da Helena Pacheco e de todas as jogadoras que passaram pela seleção brasileira, um time que foi mega campeão. E aí, como o estado de São Paulo, durante um bom tempo, ele vive de projetos de prefeitura, eu também tive a oportunidade de jogar em São Bernardo, tive a oportunidade de jogar em Jaguariúna, enfim, e assim eu construí a minha carreira dentro do futebol. Parei um pouco jovem, acho que jovem até demais, com 26 anos, mas já muito cansada do sistema, de todo o preconceito e de toda a falta de respeito, já como jogadora de seleção brasileira, medalhista olímpica, enfim, então com 26 anos eu interrompo a minha participação dentro do futebol, ou fui interrompida, melhor dizendo, a minha participação dentro do futebol, não por um desejo, mas por uma insatisfação, e aí passo a construir uma nova vida. Para ser bem curta e bem breve, enfim, acho que a minha rota é essa. Tranquilo, Ju. Mas você trouxe que teu início foi muito difícil. Só que hoje, talvez o início de algumas meninas seja um pouquinho diferente. Na semana passada, você fez uma postagem muito bonita falando da sua sobrinha, que foi competir no futsal, e aí você trouxe um trechinho, vou trazer aqui um trechinho do que você escreveu lá. Fiquei muito feliz e emocionada quando recebi a mensagem dela. Tia, você tem uma chuteira e uma caneleira para me emprestar? Fui convidada para jogar um torneio de futsal e eu aceitei. Então, queria entender aqui um pouquinho contigo como é essa representatividade hoje em dia, porque as coisas mudaram, né? Sim. E Ju, rapidinho, antes de você responder, até para trazer um elemento a mais, nos últimos dias a gente viu a Alex Morgan anunciar a sua aposentadoria e ela fez um discurso assim bem bonito, e nesse discurso ela traz uma passagem de uma conversa que ela teve com a filha dela, de 4 anos, e ela fala que a filha chegou para ela um dia e falou que queria ser jogadora de futebol quando ela crescesse. E aí a Alex fala assim, não porque eu deseje que ela se torne uma jogadora de futebol quando crescer, mas porque existe um caminho que até uma criança de 4 anos pode enxergar agora, né? E aí juntando isso com esse relato seu sobre a sua sobrinha também. Eu confesso que eu me emocionei muito com o relato da Alex Morgan, né? Porque acho que foi na mesma semana que aconteceu da minha sobrinha, e independente do lugar e da estrutura, a conexão é a mesma, né? Então, assim, se a gente olhar para as americanas, a gente acha às vezes que elas têm mega estrutura, que o país é desenvolvido. Eu joguei lá e vi meninas participarem de clínicas com 4 anos e a família leva, e a família apoia, e é algo muito, muito prazeroso, né? Mas elas também tiveram as dificuldades delas para chegarem aonde chegaram. E ver a Morgan falar isso foi muito bacana, assim, e no fundo é isso, assim, né? Independente de onde você esteja, que bom que as meninas podem ter acesso ao esporte. Que bom que as meninas querem ter acesso ao esporte. Que bom que as meninas não querem ser espectadoras, que elas queiram ser protagonistas, porque isso é extremamente importante. Porque a vida inteira, a mulher, muitas vezes, ela é colocada como espectadora e como se ela só pudesse estar neste local. E isso é muito triste, e a mulher tem que lutar muito contra isso. Várias outras coisas que a mulher precisa lutar. Mas em relação à minha sobrinha, assim, foi muito significativo, porque eu acho que há muito tempo atrás, e aí a gente tem que relembrar o tempo de proibição, são 40 anos de proibição dentro do nosso país para jogar futebol e outros esportes também. Um gap que ele é gigantesco e que a gente ainda busca tentar minimizar o tanto que foi afetado a modalidade em relação a isso, mas naquela época as mulheres elas eram ridicularizadas por jogarem futebol, né? Então, assim, tem histórias de mulheres que se escondiam em cova para poder jogar futebol, tem história de mulheres que apanhavam de pau
para jogar futebol. Teve história de mulheres que foram amarradas em praça pública porque jogavam futebol. Tem histórias de mulheres que jogavam à luz da lua e eu romantizando, achando que coisa mais linda, mas não, era para não ser reconhecida como uma mulher, não ser identificada no meio do grupo como uma mulher, né? Na minha época, tinha muito uma questão de gênero. A menina ganhava boneca, o menino ganhava bola, e só, e nada mais era permitido. E aí a gente tem algumas histórias, como a Cici, a grande imperatriz e única imperatriz, que fique claro, que arrancava a cabeça de bonecas para poder jogar futebol, né? E eu acho que hoje a nossa realidade ela é um pouco diferente. Eu acho que ainda assim existe um certo preconceito, mas hoje em dia a gente vê muito a família participando desse início, da família incentivando, independente se a menina vai querer ser jogadora de futebol ou não, mas ela precisa ser estimulada à prática do esporte. Então isso é o mais importante e eu acho que hoje essa realidade ela é diferente. Não sei se em todos os cantos do nosso país a menina tem acesso fácil ao futebol. Acredito que ainda não, né? Mas a gente também não tinha aqui em São Paulo. Então, quando a minha sobrinha me chama e me diz que quer emprestado uma chuteira, uma caneleira, porque foi convidada a participar de um time para jogar futebol, eu me lembro quando eu volto em 2004 e o meu sonho era esse. Era só que a menina fosse estimulada, era só que a menina fosse incentivada, né? E minha sobrinha sempre foi incentivada a se mexer, a se mover, a colocar o corpo em movimento. Ela não era obrigada nem a pegar a boneca e nem a pegar a bola com a mão. Ela era estimulada a brincar com os objetos, né? E hoje, para minha felicidade, a gente tem vários papos, né, que ela vem contando na escola, que ela joga futebol na escola e vive com a canela roxa. Tem uma irmã que não gosta, porque a canela vive roxa. Eu adoro, e ela se diverte com as histórias. Ai, tia Ju, peguei a bola na mão no meio da quadra, todo mundo me xingou. Eu não sabia, aprendi que eu não posso pegar. Então, assim, coisas divertidas, que ela se diverte, né? E para mim foi extremamente significativo ter uma família, que é o meu irmão e a minha cunhada, que eu acompanho e que sempre vi o estímulo deles, fazendo isso com a minha sobrinha, e hoje ela poder se divertir da forma que ela quer. Foi chamada para jogar futebol, ela vai ser chamada para, sei lá, para correr uma prova de atletismo, ela também vai ser incentivada da mesma forma. Esses dias eu fui tomar café numa padaria com a minha família e tinha uma menina, a menina devia ter uns 3 anos, e ela tinha 3 carrinhos na mão. E eu olhei aquilo, cara, eu fiquei maravilhada. Eu fiz questão de falar com o pai e com a mãe, né? E o pai falou, na minha casa, minha filha faz o que ela quer. Se ela quer brincar de carrinho, ela brinca de carrinho. Então, veja, não é só a bola, é o que a menina quer brincar, né? E acho que isso é muito significativo, e isso mudou muito e faz com que a menina possa ter um acesso mais fácil no futebol, além do que ela também poder jogar com meninas, né? Que tem, às vezes, o mesmo nível técnico, ou uma diferença pequena do nível técnico, e isso eu acho que também é muito significativo. Apesar de você ter ganhos quando você joga com os meninos, mas também é importante a menina se sentir ali parte integrante daquele grupo. Então, eu achei muito significativo e fiquei muito feliz com o ocorrido. E a gente, assim, até aqui conversando um pouco antes, né, dos temas para a gente abordar nesse papo, a gente chegou nessa pergunta, até pela questão significativa da sua sobrinha, mas também o ponto de representatividade, de ser um tema mais natural hoje em dia, e além do fato de jogar, acho que a questão de representatividade é muito importante, a gente ligar a TV e ver, por exemplo, o Ju Cabral comentando futebol. Não precisa ser futebol feminino. Pode ser um jogo de futebol masculino também, como você já comentou diversos aí na sua carreira, né? Para que todo mundo possa ligar a TV e ver que uma mulher pode estar assim, nesse espaço, poder falar de futebol, poder falar com propriedade, de forma mais profunda também, das coisas do esporte. Isso sem dúvida, eu acho que a gente vem tendo uma abertura, apesar de ainda ser muito complicado, e eu acho que a mulher ganhou espaço, mas a luta ainda é muito grande, né? A gente vê a mulher lá falando de futebol nas grandes mídias, ou agora no streaming, que também se abriu muito e que eu acho muito importante, mas é uma luta se você está ali na frente, né? Ninguém sabe como que é o dia a dia
de redação. Hoje em dia tem melhorado muito, evoluiu muito, sim, mas é sempre uma luta, é sempre uma demonstração de força e de capacidade, senão você não serve para estar ali, né? Então, essas representações, elas são extremamente importantes, significativas, cada vez mais mulher em várias áreas, que é importante, a menina tem que se sentir à vontade para fazer o que ela quer, na área que ela quer, e quanto mais representação, é óbvio que ela se vê, talvez com uma permissão de poder ser aquilo, né? Me lembro, por exemplo, quando eu assisti às Olimpíadas de 96, quando eu ainda torcia pela seleção brasileira, e que eu vi aquelas mulheres jogando futebol, e eu falei, bom, opa, é isso daí que eu quero ser, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Me lembro, por exemplo, de uma entrevista com a Elaine, ex-zagueira da seleção brasileira, década de 90, uma das pioneiras do nosso futebol, ela dizia que jogava bola com os homens, mas ela não via a mulher jogando futebol, então ela achava que ela não podia jogar futebol, porque ela não via a mulher jogando. Até que um dia um grupo de meninas passaram pela casa dela e falaram, você não quer vir jogar futebol com a gente? Vai ter um jogo não sei aonde. Ela, mas só de mulher? Ela só de mulher. Então ali ela falou, opa, não, o futebol também é possível para as mulheres, né? Então a representatividade, seja ela em qual área for, né? A gente fala muito aqui da área do esporte, mas é muito importante quando a gente vê diretoras, presidente de grandes empresas, né? Mulheres em cargo de poder em locais importantes, é sempre muito importante para essa representatividade e para essa fortaleza. Eu acho que me fortalece como mulher, acho que me faz me manter mais firme dentro das minhas lutas diárias, que não são fáceis para fazer o que eu faço dentro do que eu gosto, que durante um certo tempo aí foi traçado ou colocado somente para os homens. É isso, Ju. E quando a gente pensa sobre os caminhos que estão sendo abertos e as possibilidades dentro desses caminhos, a gente consegue fazer uma ponte também com a tua história, né? Você vem como um atleta, você fez faculdade, você fez educação física, tá certo? Sim. Isso, você fez faculdade, então você você tem uma perspectiva também de educação, e você agora está como comentarista. Então a gente vê que uma mulher que lá no começo, lá atrás, não poderia fazer o que queria fazer, ao longo do caminho conseguiu se reinventar, conseguiu encontrar caminhos também, a sua própria rota, talvez ela não foi tão linear como você gostaria, mas que chegou hoje para você ser uma das grandes referências que a gente tem. Eu acho assim, eu olho para a minha história e eu fico muito orgulhosa, e eu acho que eu fui privilegiada. Por que eu acho que eu fui privilegiada? Independente da luta que eu tenho traçado para ser jogadora de futebol. Eu tive uma família que me acompanhou, eu tive uma família que me apoiou, né? Eu perdi minha mãe com 12 para 13 anos, quando eu estava entrando no futebol, e o futebol ele foi a minha grande fortaleza, assim. O futebol me deu rumo na vida, né? Mas ele poderia não ter me dado rumo se eu sofresse preconceito dentro da minha casa. Poderia ter sido diferente. E eu tive um pai que me apoiou, eu tive um pai que 6 anos depois do falecimento da minha mãe me colocou para morar em Indaiatuba, para eu ir atrás do meu sonho. Eu tive um pai que estudou até a 4ª série, mas um pai que sempre se preocupou e sempre falou para mim, você tem que terminar o ensino médio. Você vai jogar futebol? Vai, mas você tem que terminar o ensino médio. Então você vai para Indaiatuba, mas se não tiver colégio com o clube, você não vai para Indaiatuba. Então, perceba, eu sempre fui conduzida, eu fiz as escolhas, mas eu sempre fui conduzida por uma base muito forte de um pai que teve presente nesse momento importante e por 3 irmãos que sempre me incentivaram muito e sempre me acolheram para eu estar onde eu estou. Então, eu me sinto privilegiada, porque eu não tive sozinha nessa luta, né? Nesse sonho de ser jogadora de futebol. Eu realizei o meu sonho de ser jogadora de futebol e, cara, isso não tem preço. Eu passaria tudo de novo. Seria muito mais fácil viver agora, com uma facilidade e com uma estrutura melhor. Mas eu sempre sonhei em ser jogadora de futebol. Então, eu acho importante, porque, assim, talvez eu seja um ponto fora da curva. Talvez muitas meninas não tenham tido essa oportunidade. Talvez muitas meninas tinham que sustentar a casa. Eu, durante muito tempo, eu chamava meu pai de patrocínio, porque eu morei até os 40 anos na casa do meu pai.
É bom que isso fique claro, porque assim, não é que eu dei certo, não, eu dei certo porque eu tive uma família. Agora, tem muita menina que tinha que sustentar a família. Então, tinha muita menina que não tinha a opção de estudar, porque ela tinha que jogar futebol, ela precisava ganhar dinheiro, ela precisava colocar o prato de comida dentro de casa, entendeu? E eu tive pessoas que sempre me ajudaram muito. Então, por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, a Maria Cristina, que é uma técnica mega conhecida da seleção brasileira e da Associação Sabesp, onde ela é mais conhecida, a Cris, ela estava ia entrar, acho que na Unip, para ser técnica da Unip, e falou: Ju, vamos fazer uma faculdade? Eu, será? Cris, ela, não, vamos fazer uma faculdade, vamos sim, dá para conciliar. Então, assim, eu também só entrei numa universidade porque eu tive ali um incentivo. Não, você pode fazer a universidade, vamos fazer a universidade. Eu demorei 11 anos para me formar, né? Porque fui jogar fora do país, tranquei, servi a seleção, trancava, voltava, mas sempre preocupada com os estudos, porque o futebol não é para sempre, né? E a gente tem um prazo de validade dentro do futebol que é até onde o corpo aguenta. Só que a gente não sabe até onde o corpo aguenta. O corpo pode aguentar até os 40, ou o corpo pode aguentar até os 25. Teve muita menina que parou de jogar por causa de lesão, né? Então, assim, acho que as gerações são diferentes e tiveram estímulos diferentes. Eu acho que hoje a menina tem mais possibilidade de estudar. Por quê? Porque hoje você tem os cursos online. Você não precisa ir para uma faculdade presencial. Você pode fazer um curso online. Eu, depois de um certo tempo, eu fiquei pensando o quanto de tempo eu perdi dentro de concentração. E eu nem sei como funcionam as concentrações hoje, né? Mas, cara, hoje você pode fazer um curso de idioma, hoje você pode fazer uma faculdade EAD, né? Hoje você pode se aprofundar mais em relação ao futebol. Você pode ler e-book, você pode ter acesso ao mundo na internet, né? Depende de como você usa, depende de como você é incentivada, depende de N fatores, né? Então, acho que até nisso, assim, eu tive muita sorte na minha família, na minha carreira, e eu acredito muito isso à minha família. Acho que eu tive um suporte, uma base no qual eu tenho, assim, uma gratidão gigantesca a tudo que eu vivi com a minha família. E que aí, assim, claro que depois que eu saí do futebol, quando eu saí do futebol, né, eu vivia um dilema, se era eu ou se era o meu pai que entraria em depressão, porque o meu pai sempre foi um incentivador, né, enfim, não pude colocar meu pai dentro de um estádio, por exemplo, para me ver jogar com a seleção brasileira, com a camisa da seleção brasileira dentro do meu país, o que é um sonho não conquistado, não ticado, né? Mas, enfim, sei lá, o futebol, ele te dá grandes oportunidades, mas é isso, acho que depende muito dessa base familiar no qual eu tive e depende muito das pessoas no qual você convive, se as pessoas acabam te ajudando e te conduzindo para te colocar em um outro olhar, um outro cenário, para não viver só um mundinho que às vezes te leva para um lugar que talvez não seja tão vantajoso, né? Uma coisa muito legal. Eu não paro de falar, eu falo muito. Não, fique à vontade aí. E algo muito legal dessa sua fala, acho que até lembrei um pouco de algumas outras entrevistas que eu acabei conduzindo e também assisti, entrevistei há pouco tempo a Taissan Passos, treinadora do Grêmio, assisti também uma série que a Bá está fazendo, né, de vozes do futebol pernambucano, que ela entrevista alguns treinadores e personagens também do futebol pernambucano. Ela entrevistou recentemente o Cristiano Recife, treinador do Ipojuca, e algo que converge do discurso deles, e eu acho que puxa também do seu discurso, é essa questão do futebol como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta social também. Isso tem marcado muito, tenho visto bastante gente falar sobre isso nos últimos tempos. Eu acho assim, e não tem idade, não tem sexo, não tem raça. O esporte, ele é transformador na vida de qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer local, né? E eu acho que a gente se utiliza pouco disso. E eu acho que é claro que às vezes eu tenho um olhar mais para o profissional,
porque eu acho que... E, cara, eu vou citar assim, as americanas, por exemplo. Cara, as americanas, todas elas têm... Claro que são países diferentes, desenvolvimento diferente, né, tem toda essa questão que a gente precisa, tem todo esse contexto. Mas, assim, todas elas têm uma graduação. Ninguém teve que abandonar os estudos. Sabe? E eu acho que isso faz diferença na vida do atleta. Faz diferença para o atleta ser mais argumentativo, faz a diferença para o atleta ter leitura de jogo e ter tomada de decisões em relação à carreira. Na minha visão, faz diferença. Né? E eu não sei o quanto que hoje as nossas atletas elas são incentivadas a. Eu não sei como é que funciona nas categorias de base, quando a menina chega num clube que hoje ela tem acesso e que hoje ela pode jogar, mas como é que funciona essa questão? Sabe? Eu acho que, às vezes, a gente está preocupado com a formação da atleta, mas a gente está esquecendo do ser humano. A gente também precisa ter aliado o ser humano junto. Porque pode ser que muitas delas nem virem jogadoras. Podem ser que muitas delas nem cheguem na categoria principal. Né? Ou se cheguem na categoria principal, elas também não podem anular uma coisa. Não é uma coisa ou outra. As duas coisas podem andar lado a lado. Sabe? E eu não sei como é que isso funciona hoje em dia, se as mulheres são incentivadas a isso, sabe? Eu vejo muita gente prolongando carreira, talvez por falta de alternativa. O que é que eu vou fazer depois? Né? Como é que estão as nossas pioneiras hoje? Quais foram as pioneiras que tiveram a oportunidade de estudo? Quem está olhando para as pioneiras hoje, que doaram tanto tempo da vida para o futebol e para o desenvolvimento da modalidade, que desbravaram e que nunca podem ser esquecidas como são? Quem está pensando nisso? Quem está preocupada com elas? Né? Mas também quem está preocupada com o futuro? Como é que nós estamos formando as nossas atletas? Ou as pessoas, as mulheres que estão passando pelo futebol? Isso me preocupa muito também, sabe? Muito, 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 muito. Não é uma coisa ou outra, as duas coisas precisavam andar lado a lado. Ô, Ju, e você falou aí das pioneiras, ao longo do tempo você fez várias ações para também dar visibilidade para essas pessoas, né? Para todo mundo ao longo do tempo que lutou e que luta pelo futebol feminino. Como é que tu se vê dentro desse papel também de participar, por exemplo, de curadorias no Museu do Futebol? Como é que você se vê como essa voz? Cara, assim, eu sempre tive essa questão com o futebol, né? Quando eu parei, logo que eu comecei a ter a oportunidade de comentar alguns jogos, eu sempre tive preocupada como as coisas eram feitas e eram desenvolvidas, enfim. E eu joguei com boa parte dessas pioneiras, me espelhei em boa parte dessas pioneiras. Bom, a jogadora que eu mais me espelhei na vida foi a Elaine, que para mim foi uma zagueira extremamente técnica e acho até, pode ser que muitas aí fiquem chateadas comigo, mas assim, acho que aquela geração, eu não sei se a gente produziu outra geração igual, aquela geração de 88, 91, eu não sei se a gente produziu outra geração igual. Ali existia muito, muito talento. E a minha inserção com os estudos acontece através da professora Silvana Geuner, né? Eu já havia, quando parei de jogar, eu já havia participado do grupo de estudos da professora Kátia Rubio, da USP, que é uma professora que estuda os Jogos Olímpicos, os atletas olímpicos, enfim, fui fazer uma entrevista com ela e me apaixonei por aquilo, por aquele mundo, sabe? Muita gente entrando em pós, em mestrado, para estudar alguns assuntos, e essa questão do gênero sempre me interessou muito. E depois de um tempo eu conheci a professora Silvana Geuner, e aí os nossos laços se estreitaram muito. E a partir daí, um dia a gente... Bom, eu estava das minhas indas e vindas dentro do futebol, eu estava bem afastada do futebol, e ela, Lu Castro, me chamaram para participar de um programa no Ludopédio, para a gente falar sobre o futebol de mulheres, e a partir dali eu retomo para o futebol e falo com elas, cara, por que a gente não cria um grupo de estudos e, cara, vamos começar a estudar a modalidade, vamos começar a entender por que as coisas aconteciam desse jeito. E, enfim, a Silvana é uma especialista na área, né, de gênero, de mulher no esporte, e a gente criou um grupo de estudos. De início era eu, a Silvana, a Lu Castro, a Márcia Tafarel
que é ex-jogadora da Seleção Brasileira, a Leda Maria, que é ex-jogadora da Seleção Brasileira, a Dilma Mendes, que é técnica de futsal, multicampeã, técnica do futsal multicampeã, quem descobriu a formiga e que também foi técnica do Palmeiras, muito envolvimento com o futebol, e a Thaís Picard. E aos poucos, algumas tiveram que ir saindo por alguns compromissos pessoais, e acabou ficando eu, a Sil, a Márcia e a Dilminha. E eu me encantei por esse mundo. E aí a gente passou a estudar, a entrevistar essas pioneiras, a tentar entender. E eu só fui entender que eu era uma pessoa privilegiada dentro do esporte quando eu escutei a história dessas meninas, né? O quanto que essas meninas lutaram contra o patriarcado dentro de casa. Assim, são histórias, cara, são histórias fantásticas de vitória, mas de muito sofrimento, né? Então eu me encantei por isso, e aí através delas, né? Aí veio a Aira Bonfim, todas essas mulheres que já têm envolvimento com essa questão de exposição, de estudos. E eu escrevi 2 livros com a professora Silvana dessas pesquisas que nós fizemos em entrevistas com as pioneiras. E foi uma maneira que a gente encontrou. A Sil tem uma frase que eu gosto muito, né? Que ela diz: é preciso conhecer para reconhecer. Não tem como você reconhecer alguém que você não conhece, né? Então eu acho que a nossa missão foi tirar essas mulheres um pouco do silenciamento que elas tinham, né? E assim, eu só fui jogadora de futebol porque existiram elas. A gente só vive o que vive hoje dentro da modalidade, e a gente vê 40 mil dentro de um estádio, porque elas estiveram lá na década de 80, porque senão não tinha, a gente estaria engatinhando, né? Então elas são um ponto principal nesse desbravamento da modalidade dentro do país, e cara, foi uma experiência fantástica, assim, eu amo, me apaixonei por isso. Meu filho nasceu, tem 9 meses, eu tive um pouco afastada em relação a isso, agora estamos tentando retomar de novo, porque é muito bacana, né? Você, enfim, procurar entender na história o porquê das coisas. Por exemplo, a gente fez um livro com 13 mulheres contando a história delas e relatando o desenvolvimento da modalidade. Então, em relação ao machismo, assédio sexual, a maternidade, a questão da mulher para jogar futebol, ela tinha que ser bonita e nada mais, não importava nada do resto, e uma série de coisas que a gente, ao longo desse tempo, foi vendo dentro da história da modalidade. Puxando essa questão de visibilidade e desenvolvimento da modalidade, você tocou muito no ponto das pioneiras. A sua geração também não tinha essa questão de visibilidade, não era fácil assistir jogos da seleção brasileira, não era fácil assistir jogos de clubes, a cobertura na mídia era uma cobertura mais reduzida. Então, assim, quem via mesmo era quem estava muito envolvido ali. E hoje em dia isso está mudando, e mudando assim, de forma muito rápida. A gente tem uma publicidade maior do nosso campeonato, de campeonatos internacionais, e com isso a modalidade vai desenvolvendo e algumas coisas acabam vindo nesse caminho. E uma dessas coisas, para mim, é a questão: a torcida está acompanhando mais, a mídia está acompanhando mais, então as cobranças também vão aumentar. Elogios aparecem, mas críticas também aparecem. Lógico que aqui a gente não está falando de xingamento, né? Sim. O respeito é uma questão fundamental, mas críticas vão aparecer em questão de desempenho, de jogo, assim como os elogios. Queria saber de você, com a sua experiência de ter jogado, do que você viveu na sua época, a experiência de hoje, ser uma pessoa da mídia, uma pessoa que está ali comentando também, como é que você vê o recebimento de algumas críticas por parte de atletas, de comissão técnica? A gente já está preparado para isso? Para receber esse tipo de cobrança? Amanda, sinceramente, eu não sei se a gente está preparado, mas assim, cara, quando você quer um profissionalismo, você também precisa ter um profissionalismo. Então, acho que isso faz parte. Acho que isso é uma troca, né? A questão das redes sociais, essa visibilidade, isso é inevitável. Agora, você tocou num ponto que é importante, né? A crítica, ela não está atrelada à agressão, à diminuição. Ela não está atrelada a isso. Ela está atrelada a uma questão de jogo. Ela está atrelada a uma tomada de decisão. E aí, cara, quem não sabe lidar com isso, paciência, né? Eu acho que não tem muito o que fazer.
eu nunca tive muito problema de fazer críticas, sempre tomo muito cuidado, claro, porque assim, acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não desmerecer, porque eu acho que a gente vê muita coisa ruim por aí também, sabe? De pessoas que também não sabem fazer crítica, né? E que já estão acostumados com esse tipo de crítica de que você precisa pisar, você precisa massacrar, você precisa diminuir, seja, não basta só apontar o erro, né? Como foi, por exemplo, a questão da Marta nos Jogos Olímpicos quando foi expulsa, né? Boa parte da mídia pediu um massacre em cima da Marta. Por quê? Porque é isso que acontece no masculino, né? Agora, a gente não pode achar que esse é o padrão, né? O massacre não pode ser o padrão, o massacre não pode ser a regra, ele tem que ser o ponto fora da curva, né? Mas a gente não pode deixar de criticar, a gente não pode deixar de apontar se ali a atitude foi errada ou não, a tomada de decisão foi errada ou não, enfim. Eu nunca tive rabo preso com ninguém. E não gosto de ter. Sabe? Não gosto de ter. Por quê? Porque eu tô ali para falar o que eu vejo. E se eu não tô ali para falar o que eu vejo, eu não posso estar ali, porque aí eu não tô sendo fiel e sincera com quem tá me assistindo. Se eu tô ali passando pano para alguém, eu não tô sendo fiel com quem tá me assistindo. Eu não tô sendo profissional. Eu não posso estar ali. Se a outra parte não entende, não posso fazer nada. A outra parte também tem que entender que faz parte, né? E não gosto dessa história, assim, de muitas vezes desse jogo contra. Estamos sendo criticados, estamos sendo massacrados, olha lá quem falou, olha lá, e agora vamos jogar contra isso. Modalidade perde com isso daí. Isso daí é bobeira. Tá todo mundo pensando e lutando pela mesma coisa. Tá todo mundo querendo a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, eu vivi, ao longo da minha trajetória como comentarista, eu passei por Band, Rede TV, Rádio Globo, que foi uma grande escola, ESPN, fiz alguns jogos na TV Cultura e hoje estou como comentarista na Cazé TV. Eu vivenciei muitas coisas ao longo desse tempo. Muitas coisas, não é? De gente que critica demais, de gente que às vezes não critica porque tem lá algumas coisas. Já recebi muita mensagem que era para falar menos, já recebi muita mensagem que era para deixar de falar de um ou de outro, já recebi muita coisa desse tipo. Entendeu? Agora, a minha cabeça e os meus valores, ninguém toca. A hora que tocar, eu não sirvo mais para trabalhar com isso. Na hora que eu não puder falar o que eu penso e o que eu enxergo, aí, desculpa. Aí eu não posso estar fazendo isso, eu tenho que estar fazendo outra coisa, porque eu não estou sendo fiel com quem tá me vendo, né? E eu sempre falei isso em relação às jogadoras, né? A gente cobra um profissionalismo e a gente precisa ver se a gente consegue lidar com esse profissionalismo. Porque esse profissionalismo que a gente quer tantos campeonatos, um calendário cheio, a visibilidade, a mídia cobrindo, a torcida indo no estádio, a gente precisa lidar com tudo que essas coisas que se aproximaram muito da modalidade e que fazem bem para a modalidade na sua maioria, elas vão lidar, né? Então é uma atleta que precisa ser extremamente profissional e precisa saber que depende do corpo, e o corpo dela precisa ser a primeira coisa, né? Precisa pensar muito nisso, precisa pensar muito no clube que defende e na postura que ela tem fora e dentro, na capacidade que ela tem de chegar nas pessoas, com o tamanho que ela tem da representatividade, enfim, uma série de coisas que o profissionalismo traz e que a gente não pode estar fechando o olho para isso. Eu acho que, assim, em sua grande maioria, eu acho que a gente tem lidado bem com isso, mas sempre tem gente que precisa aprender, né? Como nós aqui, a gente sempre está aprendendo diariamente. Eu trabalho em escola, para mim é um desafio. Diariamente é uma coisa nova que surge que eu tenho que estar pronta para aquilo, né? E a gente tem que correr atrás. Então, acho que faz parte aí. Ju, não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Perfeitamente, inclusive, tá? Hoje você falou de profissionalismo e, além das jogadoras, a gente também pede bastante profissionalismo da comissão técnica. Então, hoje em dia, a gente já vê os times com comissões técnicas mais plurais, né? A gente vê mais mulheres e a gente vê também outras funções. Então, a gente
tem analista de desempenho, fisiologista, médico, tudo isso. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente como é que você vê essa evolução, tanto na questão de mais mulheres dentro dos espaços das comissões técnicas e conseguindo trabalhar no dia a dia, como também da diversidade de funções. Quando a gente fala disso, acho que a gente nunca pode esquecer que a gente vive uma obrigatoriedade dentro da modalidade, né? Então, assim, mais mulheres na comissão não surgiu porque algum clube quis. Surgiu porque a entidade maior do futebol designou isso, né? Com os 10 mandamentos da FIFA, com mais mulheres no cargo de poder na FIFA para pensar a modalidade, e teve essa questão, né? Aí, depois disso, tem lá as obrigatoriedades que a gente sabe que tem, da Conmebol, a partir de 2019, tem lá as obrigatoriedades do licenciamento de clubes da CBF, a questão do parcelamento da dívida através do Profut, né? Então, assim, o futebol de mulheres ele é desenvolvido dentro do nosso país não porque existiu um desejo, existe uma obrigatoriedade. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque não é legal ter a obrigatoriedade, eu queria que fosse diferente, mas se não fosse a obrigatoriedade, nós não estaríamos vivendo isso. Então, a obrigatoriedade é um bem. Eu acho assim, não sei o que vocês pensam, né? Eu, por exemplo, quando era atleta, nas comissões técnicas que vivi, a gente tinha, quando tinha, né? Talvez uma médica. Em 2008, quando eu joguei no Corinthians, por exemplo, era uma médica, a médica Fernanda. Quando eu joguei no Vasco não, na seleção, mas ela era do Vasco, a gente tinha a psicóloga Helena, mas que não viajava com a gente pela seleção, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, ela fez o trabalho no Brasil, mas para viagem a gente não teve ela, né? Só para a gente valorizar o que a gente tem hoje, para a gente poder entender isso, né? Técnica. Em 13 anos dentro do futebol, eu tive 2 técnicas. A Maria Cristina, no futebol de salão, e a Márcia Tafarel, no futebol de salão. Eu não tive nenhuma técnica no futebol de campo, né? Não tive nenhuma preparadora física, que eu me lembre, mas lembro que no Vasco tinha. E as comissões técnicas, a gente tinha um recorte muito pequeno, né? Bom, se a gente pegar a seleção brasileira hoje, a comissão técnica é quase um time novo de futebol que vai para os Jogos Olímpicos, com psicóloga, com fisioterapeuta, com fisiologista, com sei lá quantos analistas de desempenho. Então, assim, a realidade hoje é completamente diferente. A gente ainda tem, dentro da evolução do futebol, a gente começa lá em 91 com 1 ou 2 técnicas, chegamos ao 2019, acho que com quase 10 técnicas. Agora, no campeonato sub-20, por exemplo, nós tínhamos, das 24 seleções, nós tínhamos 13 técnicas, né? Então, quer dizer, isso tem mudado muito o cenário, e hoje em dia, aqui dentro do nosso país, dentro das comissões técnicas, a gente sempre tem, né? Então, é muito legal, por exemplo, hoje tem muita preparadora física, eu acho o máximo, e gostaria de trabalhar com preparadora física, porque eu acho que a mulher é muito detalhista, né? Eu não sei como que é diferente, porque eu só tive homem, só trabalhei com homem, não sei como que seria com a mulher, né? Analista de desempenho, cara, não é qualquer um que é analista de desempenho. Para você ser analista de desempenho, você precisa entender muito de bola, você precisa enxergar muito bem o jogo, né? Eu costumo citar muito a Camila Lima, acho que é o nome dela, que agora é do Red Bull, que para mim, assim, eu penso numa mulher que sabe de futebol, eu penso na Camila. É nela que eu foco, é nela que eu procuro ler as coisas que ela escrevia antigamente, que é uma pena agora, que ela não publica muitas coisas, mas, por exemplo, recentemente, acho que o ano passado, ano retrasado, fiz um curso do Futuri, porque ela seria uma das mulheres que estariam dando aula no curso, porque eu acho que ela entende muito de futebol, né? Onde a gente vê muita mulher como auxiliar técnica. Então, isso é extremamente importante, porque você se vê ali numa possibilidade de ser o que você quer ser, né? Se eu quiser ser como auxiliar técnico, cara, o que eu preciso ser para ser como auxiliar técnico? Qual que é o caminho que eu preciso traçar para ser uma auxiliar técnica? Né? A gente vê a Ana Barros, você vê a Ferroviária incentivando muito a mulher dentro desses cargos importantes, né?
Então, eu acho que hoje é um cenário bem diferente em termos de estrutura e dessa possibilidade da mulher estar em outras áreas, né? O que é muito bacana, como a gente já disse, em relação à representatividade. Cara, fico muito curiosa para participar de uma comissão técnica que tenha o comando de uma mulher e que tenha outras mulheres em cargos tão específicos e tão importantes dentro da comissão técnica, sabe? Já fica o convite aí para alguém de uma comissão técnica que esteja vendo. Juliana Cabral está disponível. Não. Agora De não, jeito agora nenhum. não. Não, eu não almejo assim uma comissão técnica. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de comentar jogo, eu gosto muito de estudar, de procurar interpretar o jogo. É isso que eu gosto, é isso que eu procuro, assim. Esses dias mesmo estava ali ociosa, cara, preciso pegar algum curso, preciso tentar entrar ainda mais no jogo. É isso que me fascina. Eu gostaria, sim, muito de poder participar de períodos de preparação, sabe? Para entender esse dia a dia do analista de desempenho com o técnico, como isso é inserido dentro dos treinamentos, o entendimento da jogadora, como isso é colocado em campo, por exemplo, como é que se treina a tomada de decisão, como é que estão os treinos, a evolução dos treinos dentro do futebol das mulheres. Isso me fascina, assim. Agora, ter um cargo dentro de uma comissão, não, que eu possa ter a oportunidade de ser comentarista aí ainda por um bom tempo, que é o que eu gosto e me agrada bastante. E Ju, agora para a gente caminhar para a Copa do Mundo de 2027, né? Levar esse rota da Copa para a Copa do Mundo de 2027, a gente viu que que o Brasil, no caso, participou ali com outros países para a disputa de ser um país sede. E o que eu queria trazer aqui para esse foco é justamente o momento da escolha do Brasil como esse país sede. Eu estava acompanhando você na transmissão lá da Cazé TV e algo que me chamou muita atenção foi o seu discurso depois que o Brasil foi anunciado como país sede. Isso me chamou a atenção porque eu tinha, assim, basicamente acabado de tuitar uma ideia muito semelhante do que você falou lá na hora e eu me senti representada pela sua fala. Até para trazer para o pessoal aqui um pouquinho das suas aspas naquele momento, para que a gente possa contextualizar melhor isso aqui, você falou lá, assim, a apresentação da CBF hoje foi sensacional, só que ela não condiz com nada que a CBF faça. A CBF trouxe mulheres importantes, a CBF, ao longo do ano, teve poucas mulheres no comando, mas ela quis mostrar que o Brasil tem mulheres em cargos de poder e que vão estar atentas a tudo. A CBF, pela primeira vez, fez uma homenagem para as pioneiras, citou as pioneiras na história e trouxe a Cici como a grande jogadora daquela geração. Ela precisou desse momento para fazer isso, e é muito pouco. A CBF trouxe uma diversidade que, ao longo do tempo e do desenvolvimento da modalidade, ela sempre fechou os olhos para essa diversidade. Mas ela fez questão, hoje, de mostrar que o nosso país é diverso e que ela abraça todos. Não, boa parte do tempo ela não abraçou todos. E, assim, esse trecho me chamou muita atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse momento do Brasil se tornar a sede da Copa do Mundo de 2027, mas também da responsabilidade que isso traz para as pessoas envolvidas nesse projeto. E eu acho que essa é a grande questão, Amanda. Assim, ouvir você reproduzir a minha fala aquele dia me emociona. Que bom que eu tive essa lucidez no dia. Porque é isso. Aquela apresentação foi a coisa mais linda. Mas ela não condiz com o nosso contexto, né? Ela não tem nada a ver com o nosso contexto. Mas a vinda da Copa do Mundo para cá, a responsabilidade é muito grande, não dá para você fazer de qualquer jeito. Durante muito tempo, o futebol de mulheres ele foi visto como faz qualquer coisa que tá bom. Ninguém vê, ninguém cobre, ninguém tá nem aí, faz qualquer coisa. E durante boa parte do tempo, nós tivemos esse faz de qualquer jeito que tá bom.
Para uma Copa do Mundo, não dá para você fazer de qualquer jeito. Primeiro, porque seria uma vergonha muito grande, e segundo, porque tem a FIFA envolvida. A FIFA não vai deixar com que seja feito de qualquer jeito. Então, a responsabilidade em se trazer uma Copa do Mundo é muito grande. Outra coisa, nós jamais teríamos uma Copa do Mundo de mulheres dentro do nosso país de futebol se a gente tivesse que construir as estruturas. Isso jamais seria cogitado. Não, isso seria um sonho, assim, cara, distante. Era para sonhar, deitar todo dia e sonhar, porque isso jamais iria acontecer. Então, assim, ter boa parte das estruturas já feitas nos dá a possibilidade de trazer uma Copa do Mundo para cá. E é isso, o que essa representatividade vai fazer com a modalidade. O que essa representatividade vai despertar em famílias, em crianças, em meninas para o futebol. O que essa representatividade vai fazer com que o torcedor, as pessoas, os clubes, aqueles que têm poder de desenvolver realmente a modalidade. Eu acredito muito nisso. Agora, é claro que isso passa pela mão da CBF. Isso passa pela mão da CBF. A CBF é que tem o poder. E a CBF já tem o poder tem muito tempo. Né? E a gente vê como ela trata os produtos dela. A gente vê aí, o Campeonato Brasileiro ótimo, tem Série A1, A2, A3, ótimo, mas como é que ela está tratando esses produtos? A gente vê, entendeu? Então, eu acho que vindo a Copa para cá, eu acho que é uma forma dessa responsabilidade aumentar. Fiquei muito triste no dia, por exemplo, de ninguém ter citado a Ana Moser. A Ana Moser é a grande pessoa responsável por se ter uma Copa do Mundo dentro do nosso país de futebol. A Ana Moser sequer foi citada, sabe? Ali, no momento, eu mandei mensagem para a Cici. Quando eu vi a Cici, naquele vídeo, eu mandei mensagem para a Cici. Porque a Cici, ela é a representação de uma geração extremamente importante do nosso país. Ela é uma das brasileiras que mais foi respeitada fora do país. Eu nunca vou me esquecer o que eu vivi na Copa do Mundo de 99, quando eu ainda jogava, e a Cici era o grande nome da nossa seleção, ou um dos grandes nomes da nossa seleção, que a gente tinha ali, Katia Silene, Cici, Pretinha, Formiga, enfim, Elaine, tantas outras, Nenê, Marisa, tantas outras mulheres, mas ela era a grande evidência técnica da nossa seleção, e a Cici até ontem ela estava silenciada, esquecida. A Cici é trazida para fazer um bem para a CBF, mas a CBF nunca fez bem para a Cici. O futebol brasileiro nunca fez um bem para a Cici. A Cici foi silenciada e esquecida. Não pode. A CBF, e até no documento da CBF em relação à Copa do Mundo, cita as pioneiras como as pioneiras, desbravadoras. E o que a CBF fez para as pioneiras? Alguém sabe das pioneiras pela CBF? Tem alguma pioneira dentro do museu da CBF? O mínimo que a CBF podia ter, mas tem a estátua da Marta. Ótimo, a Marta precisa ser reverenciada, a Marta é um dos grandes nomes do nosso futebol. Que ótima homenagem que tem lá a estátua da Marta, isso é magnífico. Mas o mínimo que a CBF tinha que ter era uma foto de 1988, de 1991, de 1995, o mínimo. 1996. Não tem, ninguém conhece. Quando eu visitei o Museu da CBF pela primeira vez e vi aquele céu estrelado com os nomes dos homens da seleção brasileira, eu sonhei em um dia poder ver aquilo para as mulheres. Pensa, só para as pessoas que estão nos acompanhando entender, assim, é uma coisa muito simples, é uma coisa boba. A CBF nunca fez, né? Então, assim, aquele documento que era para vencer o direito de sediar a Copa, ele é muito enganoso. Né? A CBF, qual é a mulher que a CBF tem em cargo de poder? Qual é a diretora que a gente tem dentro da CBF em cargo de poder? Tem uma mulher, que é em relação ao patrimônio, diretora do patrimônio da CBF. Quanto tempo... Será que a CBF tem um departamento de futebol feminino?
Parece que existem 14 pessoas que trabalham para o futebol feminino dentro da CBF. Elas são exclusivas da modalidade? Elas pensam, dormem, acordam, pensando o desenvolvimento da modalidade? O que fazer para melhorar? Como diagnosticar como os clubes estão tratando a modalidade? O que as federações estão fazendo com a modalidade? Não sei, sinceramente, eu não sei se tem um departamento de futebol feminino dentro da CBF. Eu sei que tem algumas pessoas trabalhando, né? Enfim, né? Quanto tempo a gente ficou sem diretora depois que a Ana Lorena foi tirada da comissão técnica da Pia? Né? Chegou a Cris, que bom que chegou a Cris, que é uma outra mulher que teve durante muito tempo dentro da modalidade, que conhece a modalidade, enfim. A questão das ministras, né, me chamou muita atenção isso, cara. A mulher nunca teve poder nunca teve encargo de poder dentro da CBF. A nossa primeira técnica foi em 2017, é isso? Se eu não estou errada, foi a Emily, em 2017, e foi tirada da maneira que foi, né? Então, enfim, são muitas coisas que aquele documento e aquela apresentação me trouxeram. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a esperança e a certeza de que as coisas vão acontecer com a Copa vindo, eu acho que ela é muito grande. Porque é isso, cara, não vai dar para ser de qualquer jeito. A CBF vai ter que trabalhar muito para melhorar tudo isso, né? Os campeonatos de base, que falou que vai ter mais de 50 campeonatos de base, então a gente espera que realmente tenha, que as federações possam ajudar, a gente espera que realmente a CBF possa estar envolvida e mais centrada nisso, né? Tem muita federação que ainda não desenvolve campeonatos, tem muita federação que não tem departamento de futebol de mulheres dentro do país. Será que a Copa vai trazer essa lucidez, né? A Federação Paulista de Futebol, ela não tem que ser exceção, ela tem que ser a regra, né? Então, assim, é muita coisa que ainda falta a CBF fazer, mas eu acredito que com a Copa, essa responsabilidade da CBF não vai ter como fugir. É ela que tem que fazer. É ela que representa isso, sabe? Então, eu torço muito para que as coisas realmente agora aconteçam com a Copa, porque vai ser muito importante. Vai ser uma representação muito significativa para a modalidade. E sempre ressaltando, assim, né, que a CBF nunca esqueça das pioneiras. Né? A CBF tem um monte de curso lá para fazer agora, que é caro para caramba, né? Precisa pensar como é que vai dar oportunidade para as pioneiras, que se dedicaram à seleção e muitas vezes não conseguiram terminar os estudos. Então, e muita mulher trabalhando com futebol, ou tentando trabalhar com futebol lá no nível delas, né? Enfim, eu acabei até fugindo um pouco do assunto, eu sempre volto para as pioneiras, o povo vai me achar chata com essa história, mas é que, cara, hoje é isso, né? Eu até na Casé, lá na transmissão dos Jogos Olímpicos, eu falei, né? Cara, pela primeira vez eu consigo torcer pela seleção. Pô, Juliana, mas você nunca torceu pela seleção? Cara, acho que não. Do jeito que eu torci esses Jogos Olímpicos? Acho que não. Porque, cara, sempre tinha alguma coisa errada, sempre faltava alguma coisa. Não que não falte, não é isso. Mas a gente também não pode enaltecer o que a CBF faz hoje. Né? Eu não posso falar que o Arthur não teve condições de trabalhar para disputar os Jogos Olímpicos. Ele teve toda a estrutura. Né? Tem informação de que elas recebem muito bem para estar na seleção. Né? Toda a comissão técnica que vai para... Então, assim, as famílias que puderam ir, que a CBF apoiou e deu ali um suporte, né? Então, assim, não é que a CBF não faz nada, faz, claro que faz, e a gente também precisa enaltecer isso. Por isso que hoje eu consigo torcer pela seleção, porque lá dentro a gente tem pessoas que realmente vivem, pensam e gostam da modalidade, não estão ali por politicagem ou para fazer qualquer coisa. Realmente estão pensando no que podem desenvolver para a modalidade. Então, sim, hoje eu consigo torcer pela seleção brasileira e isso é muito bom. Fazia tempo que eu não me emocionava tanto, sabe? Foi muito difícil, pela primeira vez, foi muito difícil trabalhar nos jogos da seleção brasileira. Ter uma lucidez ali de leitura tática, foi muito difícil. Porque pela primeira vez, acho que a emoção estava muito aflorada em mim, sabe? De realmente poder torcer, cara, realmente poder, sabe? Colocar o gol para fora e foi muito legal, foi uma experiência muito boa, e acho que a CBF tem um pezinho nisso, assim, quem diria que eu estaria falando isso da CBF, mas a gente precisa reconhecer também os bens que são feitos.
E aqui no Rota da Copa, né, um dos nossos objetivos é acompanhar realmente esse caminho de olhar para a estrutura também, o que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido, cada pedrinha que vai colocando nesse caminho, para que ali em 2027 e também, principalmente depois de 2027, a gente consiga ver o que realmente foi feito e o que ficou de legado para o futebol brasileiro, para essa questão da evolução, Ju. E a gente já está caminhando aqui para a nossa reta final desse nosso papo. E agora vem um quadro do Rota da Copa, que é o bate-bola. É aquele quadro mais rápido, mais descontraído, que a gente quer ver a sua resposta ali imediata. A primeira coisa que vier na sua cabeça para você responder essas perguntinhas curtas. E eu vou jogar essa bola primeiro para a Bá, para ela fazer a primeira pergunta. Ju, qual é a tua jogadora favorita? Tem que ser de agora? A primeira que vinha na sua cabeça. Formiga. A jogadora que foi mais difícil para marcar. Eu tenho duas, mas vou ficar com a minha rã. A jogadora atual que você gostaria de ter jogado junto. A Rafa. Cara, a Rafa joga muita bola. Queria muito ter feito dupla de zaga com a Rafa. Que dupla de zaga que seria, né? O Brasil estaria muito bem servido. A jogadora mais brincalhona que você conviveu. Kátia Silene. Ju, qual foi o lugar que tu mais gostou de conhecer? Austrália. A sua comida favorita? Puxa vida. O gosto muda tanto, mas vou de estrogonofe, vai. Estrogonofe de carne. Um cantor ou uma cantora favorita? Ivete Sangalo. Sou Veveta. Adorei. Alcione também, mas vou na Veveta. Duas grandes opções aí. E agora uma mulheres. Também. E agora uma pergunta muito séria. Frio ou calor? Calor. E aí, Ju, até puxando essa sua resposta, porque eu estava conversando com a Bárbara aqui, eu falei assim, não, tem que perguntar uma coisa para a Ju Cabral, porque assisto lá a Ju nas transmissões, na Cazé TV, e tem uma coisa que eu fico muito curiosa. Vejo você lá com a Letícia, com a Belle Soares, a Letícia de camisa de manga, camiseta de manga. A Belle lá com o moletom amarradinho e tal, e você com o seu moletom, a sua jaqueta encapotada. Eu falei, não, eu vou ter que perguntar para a Ju Cabral, que parece que ela está vivendo no Alasca. Como é que é isso? Não, é quase isso, assim, as transmissões com o Cazé, o estúdio é extremamente gelado. Então, assim, eu sinto muito frio. Eu sinto muito frio, muito frio. E assim, de normal, né? Um estúdio ele já é gelado, não pode ser tão quente por causa dos equipamentos, enfim. E não tenho levado o meu moletom para o Rio, então tenho usado o casacão, que parece que eu estou no Alasca e as meninas do Rio de Janeiro, mas estamos todas no Rio de Janeiro. Mas é que eu sinto muito frio, é isso. Cara, essa foi demais, hein? Letícia é calorenta, por exemplo, chove. Como eu aprendo com a Letícia? Cara, eu tenho 20 anos de diferença da Letícia, né? A Letícia é um fenômeno, assim. Cara, é impressionante. Mais de 20 anos, mas tem sido uma convivência muito bacana, né? Muitas vezes a gente fala, veterana ou mais nova, não sei o quê. Cara, tem sido muito legal estar com a Letícia, com a Belle, que também é bem mais jovem do que eu. As nossas trocas são sempre muito bacanas, sempre procurando entregar o melhor. Tem sido um desafio trabalhar com as jovens, mas tem sido bem bacana. Já que vocês citaram as meninas, um beijo para elas, que eu aprendo muito com as duas. Ah, que maravilha, que maravilha. Ju,
muito, muito, muito obrigada por você ter topado estar aqui com a gente, por você ter abrilhantado esse primeiro Rota da Copa. Eu acho que eu não tenho nem palavras para te agradecer pela honra de você ter estado com a gente aqui, de verdade. Eu que agradeço o convite, adorei, assim, foi ótimo. Passou que eu nem percebi, o papo foi bom. Muito obrigada. E foi E um vou estar prazer. acompanhando vocês aqui para saber tudo que vai acontecer até 2017 e o que vai ficar depois. A gente agradece, né? Porque realmente foi um prazer imenso estar aqui com a Ju Cabral, né, Bah? Mas a gente pretende estar com mais pessoas aqui também no Rota da Copa. Teremos também muita informação, muito bate-papo aqui no Rota da Copa. Então a gente fica muito feliz com a confiança da Ju Cabral, com a confiança da galera, porque esse é um projeto novo, né, Bah? Que a gente vai percorrer aí os próximos 3 anos para falar muito desses caminhos, das histórias, da evolução que vai levar o Brasil a essa Copa do Mundo de 2027, a primeira Copa do Mundo de futebol feminino que terá aqui no nosso território. Exato. E além de ser a primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, é a primeira na América do Sul, né? Então a gente está fazendo história. E a gente quer, ao longo desses pouco mais de 1000 dias, neste momento de gravação, a gente quer contar essa história, que a gente quer compartilhar essa história e a gente quer dar voz para pessoas que, ao longo da história do futebol de mulheres no Brasil, fizeram a história, fizeram com que a Copa do Mundo 2027 chegar aqui fosse possível. Então a gente conta com você aí para percorrer essa rota junto com a gente nesses próximos 3 anos. Esse é só o início do Rota da Copa. Esse foi só o primeiro caminho para a Copa do Mundo de 2027. Então vem com a gente para construir os próximos caminhos nessa trajetória. Fico por aqui com Bárbara Nunes, recebemos Ju Cabral, uma grande entrevista e a gente volta numa próxima.